A paz, meu povo, beleza? Queria gravar esse vídeo aqui sobre ansiedade e tratar esse tema a partir do texto de Filipenses capítulo 4, a partir do verso 6, ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Então ele replica aqui a mesma palavra de Jesus, né, em Mateus 6, sobre não andar ansioso, como se a ansiedade fosse um caminho que você escolhesse andar. Então daqui a gente já deixa bastante diferenciado, né, antitético, a forma que a psicologia trabalha, né, como a ansiedade como sendo doença, ou como sendo alguma coisa que você é a vítima da ansiedade, e a Bíblia tratando como comportamento, onde você ativamente decide andar por esse caminho, e a Bíblia te dá nas suas mãos a responsabilidade de não andar ansioso. Então, antes de tudo, é um imperativo. A Bíblia manda você não fazer. E se ela manda você não fazer, ela te confere essa responsabilidade. Então, a questão da ansiedade, ela é uma questão comportamental. Muitas vezes as pessoas, a gente conversando, fala que a ansiedade parece que acomete a pessoa, né? De uma hora para outra ela começa a sentir, pensar em várias coisas ao mesmo tempo, ela começa a preocupar, ela começa, né, a passar por alguma circunstância muito difícil e ela realmente não consegue parar de pensar naquilo, ela não consegue se concentrar, né, e muitas vezes em uma coisa específica. Né? Eu, basicamente, no momento da minha vida agora, tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo, quando eu vejo, eu me pego fazendo isso, né? Fazendo 4, 5 coisas ao mesmo tempo e não consigo parar e me concentrar em alguma coisa específica, né? Ou ler um livro, ou fazer uma tarefa mesmo, e aí eu já começo a ficar nervoso, já balanço as pernas, mexo nas mãos e passo a mão no cabelo. Então, é uma forma, tentando uma forma de aliviar a tensão. Ainda tomo uns 2 copos de café de uma vez, então tudo isso colabora, né? Mas no que consiste essa ansiedade? A gente vai ver aqui, por exemplo, em Filipenses, que Paulo estava numa circunstância muito difícil, né? Ele estava preso em Cesareia e da cadeia, né, da prisão, né, basicamente no corredor da morte, ele escreve 4 cartas: Efésios, Filipenses, Colossenses e Fílemon. E em Filipenses, especificamente, a palavra cairo, alegria, ela se repete basicamente 13 vezes direta e quase 17 aí, né, contando tudo de forma indireta. Então é uma carta da alegria, muitas vezes as pessoas comentam, né, alguns comentários dizem. Porque como que Paulo, numa circunstância dessa, ele consegue ter tanta paz, firmeza, né, certeza do que ele está fazendo? Então a gente vai ver aqui basicamente 2 ferramentas, né, que Paulo recomenda, que Paulo ordena aqui para lidar com a ansiedade. Né, a ansiedade como um comportamento que você decide tomar rota, que você decide andar, né? A primeira ferramenta que Paulo coloca aqui no capítulo 6 ainda, ele fala, no versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, antes, ou seja, ao contrário da ansiedade, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. A primeira ferramenta que Paulo coloca aqui é a oração. Né? A oração. Ele fala aqui que em relação às nossas petições, elas têm que ser conhecidas diante de Deus. Muitas vezes a gente passa por muitas circunstâncias e por muitos problemas. Né? Paulo aqui estava na prisão. Né? A gente já passou por momentos dificílimos na nossa vida. Né? A perda de alguém muito importante na nossa vida, a perda de um emprego, o cuidado da vida. Né? No caso de Mateus 6, Jesus está falando, né? Não andeis ansiosos pelo cuidado da vida, o que é a vez de comer, o que é a vez de vestir, o que é a vez de beber, né? Como que vai ser o dia de manhã. Então essas preocupações, elas têm que ser conhecidas diante de Deus. E o próprio Jesus fala, né? É claro que o vosso Pai sabe de vocês necessitar de todas elas. Deus sabe que a gente precisa do que a gente quer. Mas tem uma frase do John Stott, que ele fala, comentando o capítulo 3 de Efésios, que ele fala sobre, quer conhecer uma pessoa, analisa a oração dela. Né? Você analisa a sua oração aí 1 ano para trás, o que você pediu, o que você conversou com Deus, o que você basicamente, né, expressou diante dele. Isso é basicamente o seu coração e o seu relacionamento, as suas prioridades, os seus valores. Então as nossas petições, elas têm que ser conhecidas diante de Deus. E ele bota aqui por 3 formas: pela oração, pela súplica e pela ação de graças. É tudo oração, mas, né, com conotações diferentes aqui. A oração seria realmente uma petição, né, prossequer, uma prece diante de Deus. A súplica é quando você implora, né, tem momentos na nossa vida que a gente só ora.
Mas tem momentos na nossa vida que a gente se joga no chão, né, e grita diante de Deus, e é a palavra que os salmos usam muito, né, eu clamei diante de Deus. Clamo aqui, o clamor não é simplesmente uma oração, né, é um momento assim de preocupação, de ansiedade, de sofrimento tal, onde você, né, entra no seu quarto e clama diante de Deus. Com certeza você já deve ter passado por isso na sua vida. E ações de graças é a outra forma de oração aqui, que é você agradecer pelo que você já tem. Né? Quanto mais você agradece pelas coisas que Deus te deu, né? Paulo vai falar em 1 Tessalonicenses, em tudo dai graças, quanto mais você reconhece aquilo que Deus já fez na sua vida. Né? Sobretudo aquilo que você tem, as coisas que você tem, o seu filho, a sua casa, o ar que você respira, essas coisas, beleza. Agora, sobretudo, aquilo que Paulo fala aqui 2 versos antes, no versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Ou seja, a pessoa de Cristo. A gratidão, né, tem que ser expressa na nossa oração pela pessoa de Cristo. Só de Jesus existir, só de Jesus descer do seu alto e sublime trono, né, se fazer miserável, se fazer pecador para os pecadores, e assim justificando de graça, né, aqueles que creem no seu nome. E isso deveria ser a suficiência da sua satisfação. A alegria aqui, né, é simplesmente você ficar rindo para as paredes. A alegria aqui é satisfação. Por isso que essa oração de ações de graças aqui é tão importante para lidar com a ansiedade. Porque independente das coisas que você passa, né, o grito da cruz ressoa: está consumado. Nunca nada vai alterar aquilo que foi feito na cruz, que é a prioridade máxima de Deus. A prioridade máxima de Deus não é saciar sua fome, a prioridade máxima de Deus não é colocar um teto sobre a sua cabeça, a prioridade máxima de Deus não é te dar um namorado bom, um casamento feliz. A prioridade máxima de Deus é resolver o problema do pecado do coração do homem. E se você entende que isso foi satisfeito na cruz, isso deveria ser o ponto máximo da sua alegria. Alegrai-vos sempre, independente de circunstâncias. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegrai-vos. A alegria na pessoa de Cristo. Né? Porque muitas vezes você pode perder sua saúde, você pode perder seus bens, seu emprego, seu casamento, você pode perder tudo. Agora, o grito da cruz continua ressoando. Está consumado. Entende? Então, essa satisfação, né, de você acabou de comer uma feijoada e passa alguém vendendo quebra-queixo, você não vai parar para ir lá comprar o quebra-queixo, porque você está satisfeito. Entende? Essa é a ideia da oração, de ações de graças e do seu relacionamento com Deus na oração. Isso é o contrário da ansiedade. A ansiedade, você está buscando em você mesmo uma solução para os seus problemas, né? O que você pode fazer, o que você tem que fazer, o que está te agradando, o que está te faltando, né? Então está centrado em você. Por isso que a raiz da ansiedade é o egoísmo, a desconfiança do caráter de Deus e a falta de satisfação, a desesperança na cruz de Cristo. Isso é o que está na raiz da ansiedade. Beleza? Então essa é a primeira ferramenta que Paulo coloca aqui, e ele promete que pela oração, o verso 7, a consequência da primeira ferramenta, a oração, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Qual que é a promessa da oração? A paz de Deus, que excede o entendimento, que não cabe dentro da razão humana, porque ela faz parte de Deus, a paz de Deus, né? E a gente não pode limitar Deus com o nosso conhecimento, a gente pode experimentar dessa paz, mas ela excede aquilo que a gente entende. Mas a gente experimenta dela. E essa paz, ela vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Basicamente, mente e coração aqui é como se fosse um sinônimo, né? O coração como sendo a raiz do ser humano, né? A Bíblia usa muito esse vocábulo coração, mas principalmente a nossa mente. Por que a nossa mente? Porque é de lá que procede a ansiedade, sabe? Às vezes a gente está em casa, no sofá, em paz, assistindo o Caldeirão do Hulk no sábado de tarde, e me vem um pensamento, me vem uma lembrança, e aquela lembrança começa a atazanar a nossa vida, né? E a gente vai perdendo a nossa paz, literalmente. E tudo isso através do pensamento. E é justamente essa a segunda ferramenta que Paulo coloca aqui no verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. A segunda ferramenta é a meditação.
Meditação. Tem uma palavra no hebraico que eles usam muito, que é a palavra chamar, né? Lembra de chamar, ó Israel? O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse chamar é ouve, né? E eles usam essa mesma palavra para a ideia de meditação. Ele ficava tipo assim, repetindo a Bíblia baixinho, né? Para si mesmo durante o dia inteiro. Daí a explicação porque que o menino de 13 anos no Bar Mitzvah consegue repetir, decorar de fato a Torá do início ao fim, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Por que ele consegue decorar, né? Colocar no coração a palavra? Por conta dessa meditação. É nisso que eles pensam, é nisso que eles meditam, né? Eles aqui, eu estou falando, um crente verdadeiro no Antigo Testamento. É isso que ocupava a mente dele. Aquilo que é puro, aquilo que é justo, aquilo que é respeitável, aquilo que é amável, se alguma boa fama há, se algum louvor existe, é nisso que ele ficava pensando. E não é simplesmente você, pensa em coisa boa. É realmente aquilo que o Salmo 119 diz, né? Guardaria a tua palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. Você guardar o seu coração, como diz Provérbios 4, né? De todas as coisas que se deve guardar, guarda o coração, porque de lá procede as fontes das águas da vida. Tem uma ilustração que o Jay Adams usa, que é tipo assim, quando você vai sair de casa com seu cachorro, aquele cachorro mal criado, né, e sem educação, e você sai com ele e digamos que você saia sem coleira, né? Um cachorro sem educação, vai dar uma passeada no parque. E ele vai pra cima de tudo quanto é cachorro, vai em cima das latas de lixo, revira tudo e mexe, e você atrás feito um besta, né, gritando, volta aqui, Diadora, né? Minha cachorra chama Diadora. Então é um cachorro sem educação. Aí você pega e fala, pera aí, a próxima vez você pega uma coleira, bota nela, e mesmo assim ela sai ainda, né, doida, e você puxando ela, cachorro de grande porte. Então isso é basicamente a nossa mente. O que a gente tem que fazer com essa mente? Adestrar, né? Adestrar a nossa mente. Adestrar esse cachorro sem educação para ele não pensar no que ele quiser, né? Você já viu os orientais, né, os japoneses, ficar parado assim durante 1 hora sem nem se mexer, você não sabe se ele está vivo, se ele está dormindo, mas é um poder de concentração, né, que eles têm, que é chamado de moderação, né, na Bíblia, que é impressionante. E a nossa mente não. Por conta dessa falta de adestramento que a gente fez desde criança, né, de pensar em qualquer coisa, de não ter uma rotina de estudo, não ter uma rotina de oração, não ter rotina na vida, nossa mente ela vaga pelos lugares mais longes da terra, né, como diz Provérbios. Então o que a gente tem que fazer? Adestrar a nossa mente, pensar na nossa vida a partir da cruz, redimida. Você meditar nas coisas a partir da... Então quer dizer que você tem que esquecer os seus problemas? A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que você tem que olhar para os seus problemas, né? Olhar para o seu pecado, olhar para o seu passado, uma traição, aquilo que te tira a sua paz, que te rouba a sua alegria. Você tem que olhar para tudo isso de uma forma redimida. Toda vez que você lembrar, você para de novo e pensa, eu vou olhar assim, porque é assim que Deus vê. Entende? Adestramento da sua mente. É nisso que tem que ocupar o vosso pensamento. Beleza? E aí você vai conseguir gradativamente, né, aliviar o seu corpo. Porque o nosso corpo, como a gente viu na outra aula de doença psicossomática, ele responde àquilo que a gente crê, os nossos valores, àquilo que a gente entende sobre a vida, como é que a gente julga, como é que a gente avalia. Entende? O nosso corpo ele simplesmente responde. E se você começar a adestrar a sua mente, o seu coração, aquilo que você pensa, o seu corpo vai responder. Então você vai roer menos unhas, você vai aliviar menos tensão, seu cabelo vai parar de cair, né? A sua gastrite nervosa vai sumir, a psoríase vai desaparecer. Então o seu corpo vai responder também de uma forma ativa, beleza? E se você vai num psicanalista, ele vai simplesmente receitar um remédio para o fruto e não para a raiz. A Bíblia trata sempre da raiz, aquilo que você crê, aquilo que você entende, porque é de lá que produz os frutos. Então, tratando a raiz, muda-se também os frutos. Veja só no verso 9, finalizando, qual que é a promessa da meditação. O que também aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso também praticai. E o Deus da paz será convosco. Não só a paz de Deus, mas o Deus da paz será convosco. Então ele traz uma promessa para a oração. É a paz que excede todo entendimento. E ele traz uma promessa também para a meditação, que é o Deus da paz estar com vocês. Mais para frente tem aquele famoso versículo, né? Lá no versículo
16. Tudo posso naquele que me fortalece, né? Tá nos para-choques dos carros, tá no dos caminhão, né? Tá na traseira dos carros aí, tá em tudo quanto é lugar, todo mundo bota. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas se você ler antes, ele fala assim, ó: digo isto não por causa da pobreza, porque eu aprendi tanto a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei ser humilhado, tanto sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura quanto de fome, assim de abundância como de escassez. Aí vem o verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. A questão aqui não é autoajuda, não é a sua força ou a sua capacidade. A questão aqui é que você aprendeu a viver em toda e qualquer situação, né, com a alegria do Senhor, com a paz de Deus que excede todo entendimento. Não importa se você tem fome ou se você está farto. Não importa se você está humilhado ou se você está honrado. Não importa as circunstâncias que aconteçam fora de você. Presta bastante atenção. A paz de Deus, essa que excede todo entendimento, ela guarda o seu coração, independente das circunstâncias. Independente das circunstâncias. Por isso que ela é muito diferente. É que Jesus fala, né? A minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá. Né? Porque a paz do mundo é a ausência de guerra. Né? É você realmente ter aquela vida serena. Né? E a questão não é essa. A questão é que, independente das circunstâncias, você tem que aprender a uma coisa assim, racional, inteligente. É inteligente. A paz, eu finalizo com esse entendimento, a paz de Deus, ela não é alguma coisa assim que você recebe de madrugada, entendeu? Você não recebe, alguém põe a mão na sua cabeça e você recebeu a paz de Deus. Não é assim que a Bíblia funciona, não é assim que Deus trabalha em relação a esse dom. Essa bênção da parte de Deus, alegria e paz, é uma bênção conquistada. Ela exige esforço. Né? E o esforço aqui não é a nossa autossuficiência. Né? O esforço aqui não é buscar dentro de você. O esforço aqui é você buscar ao contrário, fora de você, pela oração e pela meditação na palavra. Porque na palavra o Espírito Santo trabalha na nossa vida. O Espírito é o Espírito da verdade. Encher do Espírito significa se encher da palavra. Então, a bênção da paz é uma paz conquistada. E conquistada pela nossa prática. Sabe, rotineira de oração, rotineira de meditação na palavra. E essa paz que excede todo entendimento guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo. Amém? Espero que você possa vencer a ansiedade com o poder do Espírito Santo, não pelas suas próprias forças.